Me responde uma pergunta, você acha que um grande mestre de xadrez ele consegue calcular 10 lances ou mais durante uma partida? Essa é uma das perguntas que mais me fazem e é uma das maiores curiosidades das pessoas saber se um grande mestre, se um forte jogador de xadrez, ele consegue ver lá na frente 10 lances ou 15, não sei, e saber exatamente o que vai acontecer. Às vezes na abertura já saber o que vai acontecer no final da partida. Bom, a ideia desse vídeo é te mostrar exatamente isso. Eu quero te mostrar como que funciona o cálculo de um grande mestre e se é possível fazer isso, né? Se só Kasparov, Fischer que conseguiam calcular com muita profundidade ou se qualquer jogador pode fazer esse tipo de cálculo durante uma partida. Para isso, eu separei um exemplo aqui de uma partida minha que eu vou te mostrar exatamente como que eu pensei numa posição e te mostrar se isso é verdade ou mentira, beleza? Bom, então, bora lá, bora dar o start, bora começar esse nosso vídeo de hoje. Bom, agora você já está vendo aqui uma posição no tabuleiro, é essa posição que nós vamos iniciar aqui analisando, que eu vou te mostrar o que eu calculei durante essa partida. Nessa partida eu estava de pretas, enfrentando um grande amigo meu, o grande mestre Iago Santiago, foi uma partida muito interessante. E eu quero já começar te respondendo se é verdade isso, se dá para calcular 10 lances ou mais, saber o que vai acontecer durante a partida. Olha só, é possível sim calcular 10 lances à frente, mas isso não é comum, tá? Não quer dizer que um grande mestre, o Kasparov, por exemplo, ou o Carlsen, quando joga uma partida de xadrez, que eles estão sempre vendo 10, 15 lances à frente. Não, não é assim que funciona. Existem determinadas posições onde é possível calcular lá na frente, é muito importante até fazer isso, mas são posições onde é tudo muito forçado, onde as jogadas do seu adversário são obrigatórias. Ele tem que fazer determinado lance, senão ele vai ficar numa posição perdida. Então, nessas posições onde tem variantes, né, tem cálculos muito forçados, é possível ir aprofundando mais. Mas isso não vai acontecer a todo momento na partida e não quer dizer que vai acontecer em toda a partida também, tá? O que mais acontece durante uma partida de xadrez são cálculos curtos, de 3, 4, 5 lances na frente, assim. É isso que vai acontecer mais, mesmo em partidas de grandes mestres, de jogadores de elite, jogadores fortes. O que mais acontece são isso, cálculos curtos, tá? Porque quanto mais você vai aprofundando no cálculo, quanto mais longe você vai ali, a tendência é você errar mais, porque vai surgindo mais opções, mais possibilidades ali. Então, a tendência quando vai aprofundando muito, é deixar passar alguma coisa. Por isso que o mais importante numa partida de xadrez é você calcular com precisão variantes curtas. Então, você saber exatamente o que vai acontecer ali naquela variante de 3 lances, por exemplo, e conseguir avaliar a posição final, certo? Bom, mas vamos para a partida aqui então, né? Você já deve estar querendo saber o que aconteceu aqui nessa partida. Eu quero te mostrar o que eu pensei, né, e como que funcionou todo o cálculo aqui. Essa eu acho que é uma das partidas assim onde eu consegui calcular melhor, né? Em todas as partidas que eu já joguei foi uma que assim eu fiquei bem feliz nesse quesito cálculo assim, porque surgiu essa posição onde o Iago acabou de jogar dama por F4, ameaçando um duplo em C7, ameaçou o cavalo C7 duplo. E ele tá com um peão a mais e já tem essa ameaça, né? Só que a torre dele tá caindo lá em H1. Então você já pode ver que a posição é um caos, né? Para quem não conhece, o grande mestre Iago é um jogador muito agressivo, então ele joga essas posições assim, ele joga bem para frente, essas posições complicadas, ele joga muito bem, inclusive com a iniciativa. E surgiu esse tipo de posição aqui, a posição já é um caos e é preciso calcular com precisão. Aqui não dá para eu fazer um lance sem calcular, eu tenho que tentar aprofundar aqui. E aí que vai começar essa questão do cálculo. Qual lance fazer nesse momento, né?
Aqui uma primeira dica para você que quer melhorar no cálculo, quer fazer melhor os seus exercícios, calcular melhor nas partidas, sempre comece calculando os lances mais forçados, que são aqueles lances mais diretos, que criam ameaças diretas, onde a resposta do seu adversário ela vai ser forçada. Então assim, o primeiro lance a calcular aqui é o lance dama toma H1, tomar a torre. Ele é forçado a jogar cavalo C7, né? O lance que faz sentido aqui. E aí, por exemplo, depois de rei E7, cavalo por A8, eu já percebi que essa posição aqui não tá legal, porque ele tá rocando grande e o meu rei ele tá muito exposto. Aqui ele vai ganhar fácil essa posição. Então, o único lance que eu tenho aqui para fazer é o lance torre C8, para defender o duplo em C7. Só que esse lance, o torre C8, ele tá levando um duplo aqui, cavalo por A7. Então aqui eu já tenho que calcular o que vai acontecer, né? Então, assim, por eliminação, eu poderia já fazer o lance torre C8. É um lance que é forçado aqui. Mas aqui eu resolvi começar a aprofundar já nessa posição para ver o que aconteceria depois do lance cavalo toma 7. E é aqui que vai começar a coisa toda, né? Aqui que eu vou começar a calcular uma variante, que vai ser uma variante bem longa. Só que você vai perceber que os lances são todos forçados. Por isso que eu vou conseguir calcular longe. Se fosse uma variante onde meu adversário tem muitas opções não forçadas, aí seria praticamente impossível calcular tantos lances à frente. Mas aqui, como você vai perceber, é tudo forçado. Porque, beleza, eu faço torre C8, cavalo por A7, ele deu um duplo. E agora eu sou forçado a tomar a torre lá em H1. Ele tem que tomar agora em C8 também. Ele é forçado a fazer esse lance. E agora eu faço bispo toma C8. Bom, vamos ver como que está essa posição aqui, né? Então, ele tem agora 2 peões por uma peça. Só que o meu rei está muito exposto, né? Então, apesar de ter um material a mais, o meu rei está muito mal aqui no centro. Ele já está rocando grande já. Só que aí aqui eu penso o seguinte, né? Se eu tenho 2 tempos, se eu tenho o tempo de jogar bispo E7 seguido de roque, então beleza, eu resolvi o problema do meu rei e tô com vantagem material, então vou ficar melhor. Por isso que aqui, para fazer sentido o jogo das brancas, eu tenho que calcular os lances mais forçados. Então, por exemplo, se ele faz o lance roque grande, então eu tenho tempo suficiente de jogar bispo E7 e roque. Por isso que aqui o primeiro lance que eu fui calcular foi um lance forçado, é um lance que cria uma ameaça direta, que é o lance dama B8, que ele já ameaça tomar o bispo em C8. O único lance nessa posição é voltar a minha dama para C6, defendendo assim o bispo de C8. Qualquer outro lance não vai fazer sentido aqui, né? Rei D8 ele já tem roque grande, já não faz sentido. Então forçado a jogar contra dama B8, dama C6. E aqui cai na mesma situação. Eu estou jogando bispo E7 seguido de roque. Se ele não tem nenhuma ameaça imediata, quer dizer que eu vou organizar minha posição. Eu vou ficar com a vantagem material. Por isso que aqui era o momento de você buscar os lances mais ativos do adversário. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu comecei a pensar que lances que poderiam criar ameaças imediatas. E aí um lance que estava me incomodando muito nessa posição era o lance bispo G2. Porque bispo G2 já ataca a dama, ele quer desviar a minha dama da defesa de C8, porque se eu tomar lá em G2, ele faz dama por C8. Bom, e aqui que era o momento, né? Lembrando que eu estou calculando essa posição aqui atrás, né? Aqui atrás. Então, depois de torre C8, cavalo A7, dama H1, cavalo C8, bispo C8, dama B8, dama C6 e agora bispo G2. E aí, calculando essa posição, eu estava pensando se era jogável isso, né? Ou se eu já estava perdido naquela posição. E aí eu comecei calculando dama por G2. Que é um lance muito direto, né? Tomar o bispo. Dama G2, dama por C8, rei E7. E agora eu pensei, depois de rei E7, ele pode rocar grande. E agora já tem ameaça de jogar, por exemplo, dama D8. E aqui, por exemplo, dama C6, dama D8, rei E6. Cara, e essa posição eu achava que eu não ia sobreviver. Por exemplo, depois de torre D3,
ele tá com as ameaças aqui de torre E3 e aqui eu achava que o preto ele tava assim muito próximo de perder. Eu não conseguia ver exatamente como que o preto ia perder aqui, só que eu achava que ia dar errado de alguma forma. Depois analisando com o computador é sangue frio ali, faz um lance H5 e acha que tá tudo bem essa posição, que é apenas uma leve vantagem para as brancas, que o preto ele vai conseguir esconder o rei aqui ainda. Mas, pra ser sincero, durante a partida eu achava que eu tava próximo de perder aqui já, depois de torre D3. Bom, só que aqui acontece o seguinte. Depois desse lance eu comecei a pensar, pô, será que é forçado mesmo tomar em G2? E é isso que é importante você pensar na hora que tá calculando. Você sempre ir cogitando isso. Será que é forçado? Eu tenho que fazer esse lance mesmo? Será que não tem outra opção? É o que a gente chama de lances candidatos, de você ver as opções que você tem ali durante a sua partida, tá? E aqui eu comecei a considerar um outro lance, que é o lance dama C4. Bom, dama C4, eu tirei a dama, ele continua com os temas aqui em C8. E aqui você vai escutar o WhatsApp fazendo um barulho aqui, só que eu não vou conseguir parar o vídeo, senão vai mudar a tela. Então nós vamos continuar aqui, você vai ter que concentrar ainda mais nesse cálculo. Vai ser um cálculo com alguns... vamos colocar mais de uma dificuldade maior aí para você. Bom, mas vamos lá. Aqui eu comecei a calcular então dama C4. E aí tem um lance muito direto, né? Que é o lance bispo toma B7. É muito forçado. Então o que é um lance que cria uma ameaça imediata, né? Lance que é cheque, lance que troca peça, lance que ameaça peça, lance que ameaça mate. Então aqui eu tenho que considerar bispo B7. E aqui parece que tá perdida a posição. Só que aqui eu faço um lance que é um lance que, assim... é um dos melhores lances que eu já fiz, eu acho, na minha vida, né? Porque envolve todo esse cálculo ali, já estava um pouco longe, e aí eu consegui ver esse lance, que é o lance bispo A3. E assim, quando eu vi essa possibilidade que tinha esse lance, aí eu já assim, fiquei bem otimista com a posição mesmo, né? Com ali a ideia de jogar o dama C4 e tudo mais, porque funciona muito bem esse lance bispo A3. Assim, quando eu vi já tinha cara de que ia funcionar. E quais são as variantes que justificam jogar esse lance, esse bispo A3? Primeiro, se tomar em A3, eu tomo em C3 com cheque, né? Eu tô ameaçando tomar em B2, esse peão. E aí, se ele jogar, por exemplo, dama por C8, eu tenho dama por C8, bispo C8 e bispo por B2. E aí ele tá com as duas peças atacadas. E aqui eu fico ganho. Se ele jogar, por exemplo, bispo toma C8, eu posso jogar aqui roque, né? Essa ideia aqui é bem legal, porque aí tá cravado, ameacei torre por C8. E se, por exemplo, tirar a dama, eu posso trocar e novamente cair em B2. E aí ele tá com todas as peças atacadas aqui. Então aqui depois do lance bispo A3, dama E5. Aí é um único aqui, dama E5 cheque, né? De novo, começa a ver nos lances mais forçados, vai ver que dama E5 é muito forçado. Então eu tenho que voltar o bispo para E7 e agora eu já estou podendo rocar em muitas posições. Ele tem que tomar em C8, dama C8. E aqui eu percebi que estava tudo ok nessa posição. É uma posição jogável, tá? Perfeitamente jogável. Aqui ele tem 3 peões pela peça, mas eu percebi que não estava perdido ali naquela posição e que tinha jogo aqui, é uma posição com chances para os dois lados, tá? E foi exatamente isso que aconteceu na partida. Então, foi uma variante longa, bem longa, né? Que começou lá no lance 2C8, mas você percebe que é tudo forçado. Tipo, tanto os meus lances quanto os lances do Iago eram lances bem forçados, assim. Aqui talvez ele pudesse fazer um lance diferente, que é a roque grande aqui. Segundo o computador, seria melhor esse lance. Mas, assim, o primeiro que vem na cabeça é o dama B8, é o mais direto. É aquilo que eu falei, você sempre considera os lances mais diretos primeiro, os lances mais forçados. E aí essa ideia aqui que é a ideia fina, dama C4 e bispo A3. Né? Porque eu acho que se toma em G2 a posição é difícil. E aí entrou exatamente nessa posição. E aqui eu esperava, né, que ele fosse jogar com roque grande. E um detalhe importante, tá?
eu via a variante ali, toda lá, até o bispo A3 e tudo mais. Só que a cada lance que eu ia fazendo, eu sempre ia fazendo uma coisa bem importante, que é ir revisando. Então eu ia revisando para ter certeza se eu tinha calculado certo aquilo. Porque como eu disse, como é uma variante muito longa, a chance de você deixar passar alguma coisa ali no meio, algum lance intermediário, deixar passar alguma ameaça do teu adversário é grande, né? Então, quanto mais vai calculando longe, maior a chance de você deixar passar algo. Então, a cada lance que eu ia fazendo, eu ia checando, né? Revisava, porque se de repente você vê que deixou passar algo, às vezes ainda tem tempo de consertar, né? Mas foi isso, né? Chegou nessa posição e aqui, roque grande era o lance da posição que eu pensava jogar dama B7 e finalmente consegui rocar. Por exemplo, dama B5, troca, bispo C5, vou jogar rei E7 e aqui nessa posição ele tem os 3 peões pela peça, mas eu acredito que a peça ela vai jogar mais aqui. Acho que é mais fácil jogar com a peça, mas ainda assim a posição assim, super jogável, né? Tem muita luta aqui ainda. Só que aí nesse momento o Iago ele cometeu um erro, ele fez um lance cavalo B5. Bom, que aparentemente é um lance muito bom, porque ele ameaça cavalo D6 aqui, só que aí tem um problema. E aqui já é uma variante curta, é um cálculo curto. Inclusive, se você quiser usar agora para calcular essa posição, você pode usar, né? Jogam as pretas e o preto consegue ficar ganho aqui. E a questão toda tá em peça indefesa, né? Você prestar atenção em peças indefesas e ameaças. Bom, então, nesse momento, depois de cavalo B5, a ideia é que eu posso simplesmente rocar. Né? Esse lance aqui que o Iago ignorou o roque, porque assim, tá deixando o bispo no ar, né? Então tem dama por E7, só que agora sobra dama C6. E dama C6 eu ataco o cavalo de B5 e ameaço dama H1 cheque e dama por A1. E aqui eu vou recuperar o material. E acontece que aí nessa posição que surge é diferente, porque quando joga torre D1, dama B5, apesar dele ter os 3 peões, aqui ainda tem a presença das damas e o rei das brancas está muito mal colocado aqui. E aí ele vai levar vários tempos para colocar esse rei em segurança. E aí na partida seguiu com B4, veio dama B8, F3, torre E8, dama D6, né? Ele quer trocar as damas, só que agora eu jogo dama A8, que ameaça dama por F3 e ameaça dama por A2 também. E aqui vai cair um peão das brancas. E aí, assim, aqui eu já tenho uma vantagem material, né? Ele tem só 2 peões. E eu acabei vencendo a partida, né? Que agora a peça a mais ela vai fazer diferença aqui. Só que o momento mais importante mesmo que eu queria te mostrar era justamente esse do cálculo, né? Foi uma variante bem longa e te mostrar que é possível, sim, calcular longe, assim, calcular vários lances na frente, só que você só vai conseguir fazer isso em variantes mais forçadas, onde os lances do seu adversário são obrigatórios ali. Não é comum acontecer isso a todo momento, como eu disse aqui no início, né? O mais comum e é o que você deve focar mais no seu treinamento é a questão do cálculo curto, de variantes curtas, né? É isso que o que mais acontece mesmo nas partidas, tá? Então, respondendo a pergunta aqui do início do vídeo, é possível calcular sim, só que isso vai acontecer raras vezes e não é só um grande mestre, o Kasparov ou o Carlsen que vai conseguir calcular longe, né? Vai treinando e é uma posição muito forçada, você consegue ir aprofundando também, beleza? Então é isso que eu queria te mostrar aqui durante esse vídeo, né? Eu tinha pensado até em mostrar uma partida do Kasparov Topalov, o Kasparov calcula vários lances na frente, mas eu resolvi mostrar essa partida minha para te mostrar exatamente o que eu pensei enquanto estava jogando, beleza? Bom, então eu espero que você tenha curtido. Se você gostou, aproveita para deixar um like aqui no vídeo e deixa aí nos comentários também o que você achou. Vamos encerrando por aqui e até a próxima.